A paz do Senhor, amados, tudo bom? Iremos estar abordando a partir de hoje uma série de estudos envolvendo o Evangelho de João. João capítulo 14, 15, 16 e 17. Então iremos abordar o tema principal desses 4 capítulos, 14, 15, 16 e 17, que é concernente ao Espírito Santo. Então é de suma importância que nós viemos a entender o ministério do Espírito já no Novo Testamento, nesse novo pacto. Então peço muita atenção dos irmãos, que nós vamos estar lendo um capítulo inteiro do Evangelho de João, e a partir daí nós vamos avançar nos próximos capítulos. Amém? Então peço a você que você esteja atento a tudo aquilo que nós vamos falar agora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Muitas pessoas, ao lerem essa passagem, eles entendem que Jesus está se referindo ao céu. Casa do Pai, o céu, e as muitas moradas aí são as mansões celestiais, as diversas casas que ele está construindo, como que se a volta de Jesus fosse depender peremptoriamente de Jesus acabar de construir algumas casinhas no céu. Depois que ele acabar de construir essas casinhas no céu, aí ele iria voltar. É isso que as pessoas entendem ao ler esse texto assim bem rápido, quando na verdade não é nada disso. E tanto é que ele fala depois das moradas, ele diz: se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Observa que ele coloca aqui, preparar-vos. Ele não vai apenas preparar o lugar, mas ele vai fazer de nós o lugar. Preparar-vos, preparar-vos-ei, farei de vocês a morada. Ok? Por quê? Na casa do Pai não pode ser o céu, porque o céu não contém nem os céus dos céus pode conter o Senhor. Quem é o homem que fará de Deus, Quem é o homem que fará para Deus, melhor dizendo, uma habitação para ele? Então, Deus ele é espírito, os céus não pode conter o Senhor. A terra é os cabelos dos seus pés e o céu é o seu trono. Então nada pode conter. Então quando ele está falando de uma morada, ele está se referindo a uma outra coisa, senão o templo do Espírito Santo, que somos nós. Isso está lá no seminário, quando eu falo de anulando os sofismas de morar no céu. E eu vou deixar esse link aqui, onde eu explico minuciosamente, usando até textos do Antigo Testamento, mostrando que essa casa e essa morada somos nós, a qual esse edificador seria Jesus, por intermédio do seu Espírito. E ele continua dizendo: e quando eu for, e olha aí de novo a palavra vos preparar lugar, vos preparar, fazer de você lugar, e aí ele coloca, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E vos receberei para mim mesmo. Observe bem as palavras de Jesus. Ele vai fazer de nós esse lugar. Ele iria preparar esse lugar para nós, para que ele pudesse nos receber para ele mesmo. Por quê? Porque para onde ele estava, como ele mesmo diz, onde eu estou, aonde Jesus estava. Geograficamente falando, Jesus estava na terra. Só que esse texto não está falando nada de locais geográficos, está se referindo a lugares espirituais. Para onde eu estou, estejais vós também. A pergunta é: aonde Jesus estava?
para que ele pudesse dizer que iria nos preparar para receber para ele mesmo, a fim de que venhamos a estar na mesma dimensão em que Jesus estava naquele momento. Então Jesus também era uma morada, Jesus também era uma casa que já estava preparado. Agora era necessário que ele fosse sair do planeta Terra a fim de subir aos céus e nos levar para ele mesmo, para que onde ele estava naquele momento na terra, ali falando, nós também viéssemos a estar como ele. E no versículo 4 ele diz: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Então vamos saber que caminho era esse, para onde Jesus ele iria. Ele fala em João 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então está bem claro que ele iria, para algum lugar. E esse lugar é para onde? Era para Deus. João 7:33. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Então, em João 13:3, ele diz que vai para Deus, porque ele saiu de Deus, e ele diz, João 7:33, que ele vai voltar para aquele que o enviou, ou seja, para o Pai. Então ele fala, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Então nós já sabemos para onde ele vai. Para onde ele vai? Ele vai para o Pai. Agora, nós temos que conhecer o caminho que leva para o Pai. E essa resposta vamos ter em Tomé. Tomé pergunta para Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Observa que Jesus ele fala, olha, eu vou sair do planeta Terra e vou subir aos céus dos céus e vou ao Pai. Vocês já conhecem o caminho. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Eu sou essa verdade. Eu sou essa vida. E aí ele vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele faz um trocadilho. Ora ele está falando geograficamente, ora ele está falando fisicamente, geograficamente, e ora ele está falando espiritualmente. Porque fisicamente ele está dizendo, eu vou para o Pai. Mas espiritualmente dizendo, ele está falando, lá no versículo 3, para onde eu estou. E aí ele fala aqui no versículo 6, ninguém vem ao Pai. Por que ninguém vem ao Pai? Porque o Pai estava em Jesus pelo seu Espírito. Por isso ele disse, para que onde eu estou, estejais vós também. Então até o versículo 6 nós temos esse pequeno resumo. Jesus estava aqui na terra e ele vai fazer uma promessa. Ele vai falar, olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque o Pai tem uma casa de muitas moradas. E eu vou preparar você essas moradas. Porque para onde eu estou, que é no Pai, e o Pai está em mim, é necessário que também vocês estejam. Mas para que isso aconteça, é mister que eu vá subir para o Pai. E o caminho que leva ao Pai sou eu. Por isso eu receberei vocês para mim mesmo. Por quê? Porque ninguém vem ao Pai que está em mim, pelo seu Espírito, se não for por mim, que sou o caminho. É isso que ele está dizendo. E ele continua, versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que Jesus está querendo dizer com isso?
Observa lá em Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, ele expressava exatamente, perfeitamente, a imagem de Deus. Como Deus é invisível, conforme está escrito em Colossenses 1:15, né? Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então era importante que alguém fisicamente viesse a expressar essa imagem dessa pessoa, desse Deus invisível. Por isso ele é o primogênito dessa nova criação. Por que ele é o primogênito? Porque ele é o primeiro a expressar, né, essa divindade, esse caráter, essa natureza, essa essência, essa imagem dessa nova criação gerada pelo Espírito. Ele é o primogênito. Ou seja, se ele é o primogênito de toda essa criação, haveria também os muitos irmãos a partir dele. Então, não somente ele é a imagem invisível, nós também temos essa responsabilidade de expressar a imagem de Jesus. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, quando ele fala ninguém vem ao Pai, não é que Jesus era o Pai, como diziam os seguidores de Sabélio. Né? Jesus é o Pai. Não, Jesus não é o Pai. Quando ele diz ninguém vem ao Pai, ele está falando o seguinte: olha, o Pai está em mim pelo seu Espírito. Contudo, ninguém vai chegar até ele se não for por mim. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque eu sou a imagem do Deus invisível. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele ainda insiste: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Isso só nos basta, isso só nos serve, Senhor. Só isso já é suficiente. E Jesus acabou de falar: ninguém vê o Pai senão por mim. Ele acabou de falar: desde agora o conheceis e o tendes visto. E Filipe, não compreendendo ainda as palavras de Jesus, ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então Jesus vai ratificar o que ele falou. Ele vai dizer: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então é na mesma imagem. Se Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai, também podemos dizer: quem vê a mim, vê Jesus, porque eu sou transformado na mesma imagem, de glória em glória, refletindo como um espelho. Os seguidores de Sabélio não entendiam isso, porque eles falavam: olha, Jesus, ele é o Pai. Bom, se for assim, então eu também sou Jesus, porque eu sou um espelho dele e reflito ele, e sou a mesma imagem dele. Então quem vê a mim, vê Jesus? Então eu também sou Jesus? Absolutamente que não. Então o que nós estamos mostrando aqui é que quando Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai, e ninguém vem ao Pai, é que ele está falando: olha, ninguém vem ao Pai porque o Pai está dentro de mim. E para se chegar ao Pai, tem que caminhar pelo caminho. E quem é o caminho? Sou eu. E você, chegando até a mim, você vai ver o Pai. Por quê? Porque eu sou a imagem do Pai.
Mesma coisa hoje. Hoje nós conhecemos o caminho é Jesus. Nós temos Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por intermédio de Jesus. E hoje que nós temos Jesus no nosso espírito, somos templo do Espírito, hoje eu sou transformado de glória em glória, a fim de que eu seja a perfeita imagem do Senhor. E isso como? Pelo Espírito. Da mesma forma que Jesus, ele estava representando o Pai pelo Espírito. Aí ele fala no versículo 10, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você entende? Por que o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai? Isso responde à pergunta do versículo 3, quando Jesus fala, para que onde eu estou estejais vós também. Bom, para que onde eu estou, aonde Jesus estava? Versículo 10, estou no meu Pai e que o meu Pai está em mim. Então, o Pai habitava em Jesus, porque Jesus também era uma das casas. Ou melhor dizendo, uma das moradas dessa casa. Jesus também era. Ele era a habitação do Pai. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Tá aí, Lucas 4,18. Então, Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo pelo Pai, a fim de que ele também fosse a morada do Pai. E por isso o Pai estava nele. Aí ele vai continuar dizendo, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, Jesus falava sempre pelo Espírito. Por isso que Jesus falou lá em João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, quando Jesus fala que ele não fazia nada de si mesmo, né, que as palavras que ele falava não eram dele mesmo, por que ele está dizendo isso? Porque ele só falava aquilo que ele ouvia do Pai. Não era algo da invenção da cabeça dele. Tudo que ele falava era conforme ele ouvia. Ele ouvia de quem? Do Pai. Mediante ao quê? Ao Espírito do Pai que estava nele. E ele vai continuar agora dizendo, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ele insiste nisso. E ele ainda suplica mais uma vez, crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, ele está falando o tempo todo, eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Agora tendes conhecido e visto o Pai. Por quê? Porque essas obras de Jesus, esses milagres, esse caráter, essa essência, refletia quem era o Pai. E logo, o Pai estava em Jesus e Jesus estava no Pai. E ele fala no versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, é importante frisarmos também que o que Jesus fez, todos nós poderemos fazer. Por quê? Porque o mesmo Pai que habitava em Jesus e que capacitava ele de fazer o que ele fez, também está em mim por intermédio de Jesus.
Você está entendendo? Nada, absolutamente nada do que Jesus fez é impossível de eu fazer. É salvo, né? Perdoar pecados, ser adorado. Eu não estou entrando nesse mérito. Estou falando das obras, amor, curas. Eu não estou falando de obras que são atributos exclusivos da divindade de Jesus. Não estou falando isso não, hein? Eu estou me referindo às obras que ele mesmo falou. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Que obras são essas? Você vai ler nos evangelhos, você vai ver o que Jesus fez. Tanto é que ele fala lá em Mateus capítulo 10, né? Purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, dá vista aos cegos. O ministério de Jesus era o que ele fez a partir do batismo dele, em Mateus capítulo 3. Então essas curas, esses milagres, tudo isso está disponível para quem? Para todo aquele que crê. Que crê em quê? Que o Pai está em Jesus. Que em Jesus está o Pai. E o Pai estando em Jesus, e Jesus estando no Pai, logo, eu que sou o templo e a morada do Espírito Santo, também tenho no meu espírito o Pai e o Filho. E aí, Jesus deixa essa responsabilidade para cada um de nós ao dizer: eu vou para junto do Pai, vocês vão ficar aqui. Então, se vocês vão ficar aqui, vocês agora têm essa responsabilidade de fazer as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. E aí ele fala: olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele ratificando, confirmando, mais uma vez, que tudo é possível àquele que crê, uma vez que pedirmos com fé, pelo nome de Jesus. E aí ele fala: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele não está deixando nenhuma sombra de dúvidas. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas essa petição está se referindo ao contexto que Jesus está falando, que são as mesmas obras dele. Aqui não está falando de carro, de apartamento, de roupa nova, de novo emprego. Eu sei que Deus ele abençoa também nessa área, mas o contexto desse texto está falando de uma outra coisa. Está falando de bens espirituais, bens maiores. Está falando de ministério sacerdotal. E aí ele fala, versículo 15, que ele vai dar agora aqui o caminho pela qual você deve trilhar para que você possa alcançar esse pedirdes alguma coisa, eu farei. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, tem uma condição. E a condição é guardar os mandamentos. Senão, nada feito. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, se existe um outro Consolador, é porque havia um antes desse. Correto? E ele vai dizer aqui, e eu já vou explicar quem é esse Consolador antes desse, que ele está se referindo agora, no versículo 17, que é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
habita convosco e estará em vós. Então vamos meditar. Existe um Espírito da verdade que o mundo não pode receber, e eu explico esse texto lá no seminário quando eu vou falar sobre a criação. E aí ele vai dizer o seguinte: porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, o conheceis. Por que que eles conhecem? Porque esse Espírito habita com eles, contudo não estava dentro deles. Então, como que esse Espírito ele habitava com eles? Porque o Espírito da verdade, esse outro Consolador, estava em Jesus. Estava em Jesus, contudo, naquele momento, não estava nos apóstolos, mas estaria neles. Habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. E aí Jesus vai dizer em João 7,39: e isto disse ele. Claro, se você for ler o contexto, só dá uma pausa aqui, você vai observar que Jesus está falando do aquele que crê, fluirão ou correrão rios de águas vivas do seu interior. Aí ele vai explicar o que é esse rios de águas vivas para aquele que crê. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, a condição para que a igreja viesse a receber esse Espírito Santo era que Jesus viesse a ser glorificado, ou seja, incorruptibilizado. Ou seja, se tornar imortal. Um corpo ressuscitado em espírito vivificante, ou seja, um espírito que gera vida. Jesus ainda não poderia fazer isso. Mas dentro de Jesus estava o Espírito Santo, porque habitava com eles, mas ainda não estava neles. Por que ainda não estava? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E aí Jesus ele vai explicar e vai dar mais detalhes desse Espírito quando ele diz assim, no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora é interessante que, Jesus diz que ele não vai nos deixar órfãos, que ele irá voltar para nós, para que nós não venhamos a ficar órfãos. Será que eu estou órfão hoje porque Jesus não voltou? Será que eu estou órfão hoje? E aí? Creio que eu não estou órfão. E ninguém aqui vai dizer que está órfão, porque todos sabem que nós temos o Espírito Santo. E é Ele que não nos deixa órfãos. Contudo, Jesus fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu vou voltar. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso, afinal? Porque ele parece, nesse texto, que ele está dizendo que ele iria deixar... Ele está querendo dizer que ele não iria nos deixar órfãos mediante a sua volta. Então, como que Jesus voltou? Se Jesus não voltou ainda, se Jesus está lá no céu, sentado no alto e sublime trono, como que Jesus voltou? E nós hoje não estamos órfãos. Vamos ver como que ele voltou. Filipenses 1,19.
porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Jesus voltou? Voltou, mas ele voltou pelo seu Espírito. Jesus voltou mediante ao seu Espírito. Não é que estava lá no céu o Pai, o Espírito Santo e Jesus aqui na terra. E aí Jesus sobe e emite o comando. Desce lá, Espírito Santo, agora é a tua obra. Não. O Espírito já habitava com os apóstolos. Contudo, não estava neles, porque dependia de Jesus ficar glorificado. Ora, então entendemos que esse Espírito que estava no corpo de Jesus, ele saiu, emanou do corpo de Jesus e agora está em nós, porque não é um outro Espírito, como se fosse algo distinto de Jesus. Não é algo distinto de Jesus, mas é o próprio Espírito de Jesus Cristo. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Mas aí eu estou confuso, porque Jesus falou que se nós viéssemos a estar diante dos sinédrios, diante dos juízes, para nós não temermos, porque o Espírito do Pai iria falar por nós. Claro, afinal de contas, o Pai não habita no Filho e o Filho não habita no Pai. No Espírito de Jesus está o Pai. Contudo, mesmo que esse Espírito venha proceder do Pai, a fonte primária, nós recebemos esse Espírito, é de Jesus. É Ele que nos batiza. É Jesus Cristo. É o Espírito que emana do corpo dele, que emana do seu interior. Se nós tivéssemos o Espírito do Pai, aí ficaria complicado. Nós não temos o Espírito do Pai, nós temos o Espírito do Filho. Por que eu falo que ficaria complicado? Porque esse Espírito, ele clama, Abba, Pai. Para eu clamar Abba, Pai, eu tenho que ter o quê? Espírito de Filho. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo. E aí ele vai ficar dizendo, ora Espírito de Deus, ora Espírito do Senhor, ora o Espírito de Jesus, ora o Espírito de Cristo. Porque Jesus é divino, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Jesus, ele é o Cristo. Então, você pode ficar alternando entre um e outro, não tem problema. Mas o interessante é entendermos que nós temos o Espírito de Cristo. Romanos 8:11. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Por quem? Pelo seu Espírito que em vós habita. Não é algo distinto, fora de Jesus. Não é fora de Jesus. Parte de Jesus para nós. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é fora dele. Não é a partir dele. Não é algo distinto dele. Mas sim algo que procede, algo que vem, algo que sai, algo que emana, algo que flui dele. É pelo seu Espírito que em vós habita, ou seja, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, esse mesmo Espírito está em mim. Atos 16:7.
E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mais uma vez, Espírito de Jesus. Então, não há erro em você chamar o Espírito de Espírito Santo, Espírito do Senhor. É Espírito Santo porque ele é santo, ele é de Jesus, é Espírito do Santo. E é Espírito do Senhor porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o Espírito de Deus porque o Verbo era Deus. Não há problema, desde que você entenda que você tem um Espírito do Filho. Versículo 19. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. E aí ele fala, vós também vivereis. Agora, eu vivo. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, ou seja, eu vivo porque o Espírito do Pai está em mim. Eu vivo pelo Pai. Eu estou ligado pelo Espírito no Pai, com o Pai, né? Ligado no Espírito com o Pai. Então, pelo Espírito existe esse elo que me liga a Ele. Aí ele diz, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então agora eu estou ligado em Jesus. E assim como Jesus vivia pelo Pai, aquele que futuramente, após a glorificação de Jesus, iria viver por Jesus, iria estar andando nessa mesma dimensão em que Jesus estava quando esteve aqui na Terra. Ou seja, andando no Pai e o Pai nele. Por isso que ele fala, né? Eu vivo. E futuramente, vós também vivereis. Versículo 21. Aquele que tem os meus... versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Olha só que interessante. Isso vai corroborar com tudo isso que a gente está falando agora. Ó. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso aqui é a oração de Jesus, de João capítulo 17. Para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que é nós sermos um com o Pai e com o Filho? É justamente isso. É Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, Jesus estando em nós, automaticamente nós estaremos neles. E eles estarão em nós. Isso é ser um. Paulo disse que aquele que se une no mesmo Espírito do Senhor se torna um só Espírito com Ele. Paulo ele fala isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo ele fala isso. Ele fala, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É isso que Jesus está falando o tempo todo aí em João capítulo 14. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É um só. Estão unidos num único elo pelo Espírito. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. Você vê que todo mundo se envolve, né? Tomé, Filipe, Judas, está todo mundo ali, uma conversa que está chamando a atenção deles. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. Olha aí, ó. E viremos para ele e faremos nele morada.
Viremos para ele e faremos nele morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. É na casa do meu pai que ele fala. Onde o pai está morando? Em nós. O pai mora em nós. Nós somos a casa de Deus. Pelo seu Espírito, nós somos a casa, nós somos o edifício, nós somos o templo, nós somos as pedras vivas, moradas do Pai e do Filho, né? Pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus. Entendeu? Então, ele vai continuando falando, ó. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha. Aquele texto que nós lemos, né? Que ele não fala nada, senão nada dele mesmo, né? Senão aquilo que ele ouve. Mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Aí ele vai voltar a falar sobre o Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Aí vem aquele detalhe, mas não é Jesus que iria enviar, que iria emanar do corpo dele? Agora ele está dizendo que é o Pai que vai enviar? Como é que é essa história? Vamos ver. Olha só. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, da parte do Pai, procede do Pai. Ele testificará de mim. Então, quando ele está falando aqui, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, ele não está dizendo, ou melhor, ele não está retirando Jesus de cena. O Pai envia em meu nome e Jesus não faz nada, não. O Pai envia na qualidade daquele que procede dele. Na qualidade daquele que faz parte dele, vem dele. Como eu falei anteriormente, a fonte primária é o Pai. O Pai habita em Jesus, então procede dele, é o Pai que iria enviar. Mas aí Jesus fala, pois não, né? Do Pai vos hei de enviar. Então você observa que o Pai envia a Jesus, porque procede do Pai, é da parte do Pai, a fonte primária é o Pai, e agora Jesus glorificado, ele vai e flui dele, do corpo dele, esse Espírito. E ele vai dizer, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Perfeito? Então, esse Espírito, esse Consolador, ele é algo que vem de Jesus. Claro, procede do Pai, é da parte do Pai. É o Pai que envia pelo nome dele, né? Que chega a Jesus, ou melhor dizendo, né? Cobre Jesus, ou faz de Jesus a sua morada. A ponto de Jesus andar com o Pai, o Jesus estar no Pai e o Pai está em Jesus. E esse mesmo Espírito que é enviado pelo Pai, que procede do Pai, que vem da parte do Pai, é Jesus quem envia para nós, mediante ao seu corpo glorificado, que agora tem a capacidade de ser espírito vivificante, ou seja, um corpo espiritual que gera vida aos muitos irmãos. E aí, temos que entender uma coisa, que esse primeiro Consolador, ou seja, antes desse outro a quem Jesus estava falando,
quem ele era. Você pode observar aqui nessa figura, né, que eu botei aqui, que foi descoberto em Israel o local onde os judeus messiânicos do primeiro século se reuniam, e lá eles fizeram a seguinte inscrição no chão em aramaico, primeiro século. Eles colocam o seguinte: Dehiram Latav, Menah-Ramam, Yeshua Sarradá. Ou seja, lembre-se para o bem, o Consolador, Messias, é Marte. É Marte. É mártire. Testemunha. Então, a igreja do primeiro século entendia que o Consolador era Jesus. E aí eu vou explicar para você, né? O Consolador primeiro e o Consolador que seria o outro. Vamos ver? Isaías capítulo 61, versículo 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Esse texto Jesus usa lá na frente. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Do nosso Deus, né? A consolar todos os tristes ou todos os que choram. Jesus estava na qualidade de consolador. Jesus ele estava consolando. Só que Jesus ele iria nos deixar, iria enviar um outro consolador, João 16, 5, 7. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Ele diz por que eles não perguntam. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Por quê? Porque enquanto Jesus estava aqui, eles não estavam tristes, porque havia um Consolador. Eles não estavam tristes. Mas quando Jesus falou que ele iria, o coração deles se encheu de tristeza. Porque Jesus estava ali como Consolador. Estava consolando todos os que choram, todos estavam tristes. Mas ele fala: olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então você observa que Jesus ele envia o outro Consolador. E que outro Consolador é esse? É o Espírito de Jesus. Ele fala: olha, se eu não for, eu não vou poder enviá-lo. Mas para eu ir para o Pai, só tem uma condição de eu ir para o Pai. Eu tenho que ressuscitar. Eu tenho que estar glorificado. Eu tenho que estar incorruptível. Eu tenho que estar em espírito vivificante. Senão eu não vou para o Pai. Eu não vou ser o caminho. Por isso ele falou: eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, eu ficarei só. Mas se eu morrer, eu vou gerar muito fruto. Em outras palavras, se eu não morrer, eu vou ser o único que estarei no Pai e no Filho. Ou melhor dizendo, eu nele e ele em mim. Mas se eu morrer e ressuscitar, eu vou gerar grãos de trigo semelhantes a mim. Eu vou dar muito fruto. Eu vou gerar uma safra de trigos que estarão na mesma dimensão que eu. Eu neles e tu em mim. Eles em nós, a fim de que sejamos perfeitos em unidade, todo mundo sendo um. E isso mediante ao outro Consolador, que não é nada mais, nada menos do que o seu próprio Espírito. Aí ele fala, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo.
mas como a dar ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Então Jesus, ele ia em carne e osso, glorificado, ressuscitado, incorruptível, mas ele iria voltar. E é por isso que ele fala lá em Mateus 28:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Como que Jesus está no nosso meio? Pelo seu Espírito. Pelo Espírito de Jesus. Por que Jesus está no nosso meio? Pelo Espírito de Jesus. Paulo fala, eu rogo com dores de parto, até que Cristo venha a ser formado em vós. Como que Cristo será formado em nós, se nós não temos o Espírito de Cristo? Para Jesus ser formado em mim, eu tenho que ter o Espírito dele. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Se eles estivessem entendendo o que Jesus estava falando, eles iam falar, nossa Jesus, o Senhor tem que ir, vai logo, porque se o Senhor não for, nós não vamos estar na mesma dimensão que o Senhor. O Senhor não vai enviar do seu Espírito para nós. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Ou seja, já estava tudo profetizado. Quando viesse a acontecer, o Espírito iria lembrar eles, né? Que Jesus tinha falado isso. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, não existe nada de emanação do diabo que estava em Jesus. Jesus estava 100% puro, sem pecado. Versículo 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, nós temos, nesse capítulo de João 14, um ensino maravilhoso de que nós somos a casa do Pai. Nós somos as muitas moradas do Pai. Jesus fala, receberei, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele está falando, olha, eu voltarei pelo meu Espírito e levarei vocês para aonde eu estou, para mim mesmo. Aonde ele estava? Ele estava no Pai e o Pai estava nele. Mas para que ele pudesse levar-nos para o Pai, era necessário que ele morresse e ressuscitasse, a fim de que ele se tornasse um caminho. O caminho pela qual nós viéssemos a chegar ao Pai. Por isso ele fala, ninguém vem ao Pai. Por que ninguém vem ao Pai? Porque o Pai estava nele. E ele queria nos levar a essa dimensão a qual ele estava. Ou seja, a ponto de que nós venhamos a ser a imagem dele, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Que possamos finalmente dizer, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós somos um. E aí Jesus, que estava consolando os discípulos, ele iria para o Pai fisicamente, e o Espírito que procede do Pai, que foi enviado a Jesus, Jesus iria enviar para a sua igreja, que seria o Espírito de Jesus. Por isso seria o outro Consolador. O primeiro Consolador é a pessoa de Jesus. O segundo Consolador é o Espírito de Jesus. E por isso ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos. Voltarei para vós. E aí vocês saberão que eu estou no meu Pai, e eu e vós, e vós em mim. Ou seja, somos um no Espírito. E quando isso acontecer,
Eu e o Pai, pelo Espírito, que é dele, de Jesus, iremos até vocês e faremos de vocês a morada, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu já estou falando isso para vocês, por quê? Porque naquele dia, quando o Espírito Santo, que é o Consolador, que sou eu voltando pelo Espírito, habitar em vocês, e o Pai que está em mim também vai habitar, ele vai lembrar de vocês todas essas coisas. E vocês saberão que eu já tinha falado sobre isso. E para que a justiça seja feita, eu vou para junto do Pai. Porém eu vou, mas eu volto para vocês. Então, João 14 é uma mensagem lindíssima. Lindíssima. Mas nós vamos continuar no nosso próximo vídeo, quando formos falar de João capítulo 15, que aí nós vamos estudar essa videira. Toda a essência da videira passa para os galhos. Perfeito? Então fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo. Amém.